Boa noite, vamos começar a nossa palestra sobre Gap. Hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2011. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banifinvest. Vamos falar sobre Gap e suas estratégias operacionais. Gap, existem alguns tipos. Basicamente, eu divido o Gap em 4 tipos. Para simplificar, 2 fecham e 2 não fecham. Os 2 que não fecham, porque se fechar não é gap de fuga, nem gap de área ou de medida. Gap de área e gap de fuga e gap de medida não fecha. Gap de área e gap de exaustão fecham. Gap de exaustão obrigatoriamente fecha sempre. Gap de área, que é o gap comum, tende a fechar 75% das vezes. Não necessariamente o gap de área fecha sempre. E muitas vezes ele fica muito próximo de fechar e não fecha. O que significa então fechar um gap? Aqui eu peguei Hipermarket, porque essa semana nós vimos, né, alguns gaps enormes nela. Primeira coisa, gap nada mais é do que um buraco no gráfico. Ou seja, gap é uma descontinuidade de preço, onde ele fecha num determinado nível e abre num nível bem inferior ou superior. Ou seja, ele passa a deixar um buraco no gráfico. Isso é um gap. Gap é um vazio. Então, como eu disse, o gap de área é aquele que tende a fechar sempre. Esse aqui, por exemplo, é um gap de área. Fechou o mercado nesse dia aqui em 13,48 e no dia seguinte ele foi abrir em 13,12. Então, de 13,48 para 13,12 ele deixou aqui um gap, ele deixou aqui um buraco. 3 dias depois, esse gap foi fechado, ou seja, fechar gap significa que o preço volta para o nível anterior. Ele fechou esse buraco aqui. Se eu traçar, e aqui existem 2 tipos de entendimento em relação ao fechamento de gap. Um seria em relação ao último preço, que no caso aqui foi 13,48. E tem um outro entendimento que é mais para quem usa a teoria de Dow, porque quando Dow, e aí a gente vai ver aqui a questão de fechar neste candle ou neste. Se eu mudar o candle, se eu mudar de candle para barra, a gente vai ver aqui eu quero botar, não sei se vocês estão enxergando bem, deixa eu ver se eu faço um zoom, dá um zoom maior aqui. Ou seja, nesse dia ele fechou aqui. Deixa eu ver se ele aceita. Agora sim. Então, esse traço do lado esquerdo é abertura, o traço do lado direito da barra é fechamento. Então ele fechou nesse dia a 13,48. Só que ele fez uma mínima um pouquinho mais embaixo, em
13,41. Pela teoria de Dow, pessoal que usa a teoria de Dow, esse candle aqui, que fez máxima em 13,45, ou seja, 13,45 acima de 13,41. Então fechou o gap. Mas em relação a esse fechamento aqui, que foi 13,47, não fechou. Então pela teoria de Dow, como Dow não tinha, para ele fechar gap seria um candle grudar no outro, tá certo? Um candle grudou no outro, fechou o gap. Vamos ver um outro exemplo aqui, se eu tenho aqui mais fácil um outro exemplo de gap. Aqui, por exemplo, ele fechou nesse nível, ele abriu lá embaixo, voltou, encostou, aqui fechou. Nesse caso aqui, ele fechou por qualquer uma dos gráficos, seja de barra ou de ou candle. Mas olha só, será que ele fechou mesmo? Ele fez mínima aqui nos 13,50. E ele fez máxima aqui a 13,47. Ou seja, faltou 3 centavos para fechar o gap. Mesmo assim, a gente considera que ele fechou. Por isso que a gente fala 75% das vezes ele fecha, mas algumas vezes ele não fecha, ou praticamente fecha, como é o caso aqui. Então, fechar gap significa ele voltar para o preço, né? Nesse caso aqui, ele fez uma mínima aqui embaixo, fez uma mínima 10,82 e fechou a 10,87. Então, ele fechou o gap nesse candle aqui, quando ele fez máxima em 10,77. Ele fez mínima aqui em 10,87, mais 10 centavos. Desculpa, 10,82. Ficou 5 centavos. Já praticamente fechou. A gente considera como estando fechado. Então, fechar esse aqui, não tem dúvida que fechou o gap. Então, pela teoria de Dow, o gap fecha quando uma barra encosta na outra. Agora, se a gente entende que gap é descontinuidade de preço, significa que ele vai fechar quando efetivamente voltar para o preço que ele estava. Mas, enfim, não vamos ser tão rígidos e vamos manter como se fosse teoria de Dow. Ou seja, chegou sombra, com sombra a gente vai considerar como fechado, porque nesse caso, em situações muito peculiares, as sombras estão muito longe das aberturas e fechamentos, mas já é uma exceção, não é regra. Então aqui gap é isso. Então esse aqui é um gap diário, aquele gap que fecha sempre. E é exatamente aqui nessa estratégia que a gente vai estar focando a nossa atenção. O gap de exaustão é um gap que fecha sempre, porque o nome já diz, exaustão. Exaustão significa que ele cansou. Deixa eu ver se eu acho algum gap de exaustão aqui. Olha só, esse aqui, por exemplo, aproveitando o ensejo, é um gap de fuga. Ele estava vindo, veio para baixo, fechou nesse ponto aqui e foi abrir aqui nesse ponto e veio embora para baixo. Apesar de ter deixado uma sombrinha superior, né, sinalizando que eventualmente ele estaria tentando voltar para cima, olha só o que aconteceu. Ele foi embora, ele fugiu. Esse é o gap de fuga, o gap que não foge. É o gap que não fecha. Obrigatoriamente, gap de fuga não fecha. Porque se fechar não é gap de fuga, é gap de área. Então tá aqui o gap de fuga. Vai embora. Gap de exaustão. Não estou vendo nenhum gap de exaustão por aqui. A gente vai ver. Talvez num gráfico. Deixa eu ver aqui. Eu vi um gap de exaustão esses dias agora. Olha só esse gap aqui. Explodiu para cima, foi embora. Depois acabou fechando. Mas não é esse gap que nos interessa aqui para essa palestra de hoje. Olha o tamanho desse gap aqui. Ou seja, esses gaps aqui são gaps que não nos interessam, porque quanto maior o gap, maior a probabilidade de ser um gap de fuga. E se o gap é muito pequenininho,
Sim, ele fecha, mas o retorno é muito pequeno. Olha só, esse aqui é outro gap de fuga. Isso aqui eu estou vendo o gráfico de mini índice nos 15 minutos. Olha só esse gap aqui, enorme. Isso aqui não tem nenhum interesse maior para gente. Aqui esse pequeno gap, ele foi embora depois, muito tempo depois, é que ele acabou fechando. Na verdade, os gaps que nos interessam mais, e a gente vê principalmente no gráfico do mini índice, né, que é mais volátil, o que nos interessa são os gaps, são os gaps seja gap de exaustão ou gap de área. Hipermarket, só para mostrar aqui, olha só, nesse primeiro gap ele não fechou, abriu com o segundo gap, só primeiro gap derivou, o segundo gap está derivando, só que essa deriva já bem diferente da primeira, porque ele já está bem sobrevendido e testando a banda inferior de Bollinger, ou seja, a expectativa maior para esse gap é que ele venha a ser fechado eventualmente já no próximo pregão. Ele fechou com um pequeno doji fora da banda e agora ele fez uma mínima, já fechou dentro da banda. A expectativa é que ele reverta amanhã, já deve abrir até eventualmente até com outro gap. Se ele abrir com outro gap acima, por exemplo, de 8,20, aí ele faz aqui uma ilha de reversão. Então, gap existem, né, os gaps eles acabam nos dando uma série de informações. Eu já descobri aqui um gap melhor do que esse gapzinho aqui de exaustão. Eu peguei aqui BOVA 11, tem um gap, lindo gap de exaustão aqui, abriu com gap, veio, fechou o gap e abriu com outro gap aqui, né? Gap de exaustão, fechou, mas deixou um gap aqui. Depois ele subiu, voltou a fechar para depois continuar a alta dele. Então esse gap aqui é um gap que quando ele como é que eu identifico um gap de exaustão? Normalmente quando ele já está sobrecomprado ou quando tem divergência de topos, ou seja, depois de uma alta expressiva, quando você tem um gap e esse gap forma uma figura, um candle de reversão ou uma figura de reversão, existe uma grande probabilidade dele fechar. E é aqui que a gente começa a falar das estratégias. Então, uma excelente estratégia, gap de exaustão. Entra vendendo porque ele vai cair. Como é que eu sei que é um gap de exaustão? Porque ele já está sobrecomprado, porque existe depois de uma alta expressiva, ele fica sobrecomprado, eventualmente como aqui, divergência de topos. A própria divergência de topo já sinaliza uma reversão. Aqui ele fechou com uma estrela cadente, junto com o candle anterior, fez um harami, apesar das cores trocadas, ele respeitou o harami e veio para baixo. Aqui também abriu com gap. Fechou aqui em cima, abriu aqui embaixo, veio, abriu com outro gap que fechou 2 dias depois. Então esse gap aqui, que é o gap de exaustão, ele veio fechar alguns dias depois. Abriu com outro gap, fechou e voltou a subir. Então, na verdade, essa figura aqui é muito interessante porque ele nos traz 2 tipos de gap que são justamente os gaps que nos interessam, que é o gap de exaustão e o gap de área. Gap de exaustão entra numa posição vendida, muitas vezes, né, para ficar 1, 2, 3 dias posicionado, que ele fecha. E um gap comum de área, ele tende a fechar sempre. Se a gente jogar isso aqui, por exemplo, para
gráfico de mini índice, e normalmente o gráfico de mini índice a gente pode jogar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, fechou, abriu com gap, gap não fechou, mas olha só que aqui já estava acontecendo. Enfim, ele abriu, explodiu para cima, veio a fechar. Nesse caso aqui, ele subiu, espera formar uma figura de reversão, entra vendendo, porque você sabe que ele vai ter um objetivo de fechar esse gap. Então você sabe que a probabilidade maior é de fechar. Por quê? Porque 75% dos gaps fecham. Então aqui já existe uma boa probabilidade de que ele venha pelo menos nesse nível aqui. Nesse nível para fechar esse gap. Ele veio, tá certo? Ele fez aqui, ficou derivando aqui um pouquinho. Quando ele perdeu um suporte aqui, deu uma venda. Ficou posicionado no gráfico de 15 minutos, muito rápido. Ele fechou o gap para depois voltar a subir. O gap diário, o gap comum, é como se fosse uma fatura não paga. Ou seja, uma hora tu vai ter que voltar lá no restaurante, vou ter que voltar lá na lanchonete para pagar aquela fatura. Então o gap é normalmente essa fatura que você deixou pendurado lá, tá certo? Na lanchonete do seu Manuel. E, enfim, final do mês, em algum momento, vai precisar pagar aquela fatura. O interessante, deixa eu buscar aqui o SP500. Num gráfico também intraday, vou pegar um gráfico de 15 minutos. E quanto menor o gráfico, né, mais gaps aparecem. Foi só falar que aqui eu já não estou vendo mais gap nenhum. Por quê? Porque isso aqui é o S&P à vista e não o S&P futuro. Aqui abriu com gapzinho, explodiu para cima, não estou vendo, engraçado. Não tem nenhum gap aqui que possa me interessar. Deixa eu traçar o índice futuro aqui. Olha só. Isso aqui é muito interessante. Fechou nesse dia aqui, 18h30. No dia seguinte, ele abriu aqui em cima, abriu com gap, veio praticamente, fechou o gap para voltar a subir. Então justamente esses gaps de abertura que eles tendem a fechar 75% das vezes, esses gaps tendem a fechar. E é justamente nesse ponto que a gente entra posicionando. Toda vez que o mercado de mini índice abre com gap, 75% das vezes ele tende a fechar. Se a gente pegar aqui no final do dia, pegar aqui do dia 6 para o dia 7, olha só, fechou na sexta-feira, abriu na segunda-feira, mas a questão é que ele abriu lá embaixo. Você abriu com gap enorme e reverteu, acabou fechando o gap. Então é justamente esse tipo de gap diária, ou seja, se você pensar que 75% dos gaps fecham, significa que existe um gap grande, como esse aqui, que já ponto interessante, que ele já abriu fora da banda, a probabilidade é que ele venha a fechar. Aqui no caso é um caso atípico, né, que esse gap, além de ser enorme, ele fez um muro bozo de alta, e olha onde é que o mercado foi. Aqui a gente já tinha visto. Aqui é outro gap que explodiu
Mesmo assim acabou vindo, praticamente fechou. Ou seja, normalmente esses gaps acabam fechando. Tem alguns aqui, por exemplo, que são muito grandes que não interessam muito pra gente. Esse gap aqui, a diferença desse gap aqui é que ele já estava bem sobrecomprado, a banda de Bollinger laterais mostrando que o papel iria reverter. Só que ele reverteu rompendo, né, fazendo mínimas, testando a banda inferior de Bollinger, que é uma outra característica, enfim, que mostra que esse gap não seria fechado tão cedo. Então, na verdade, esse gap aqui foi um gap de fuga. E ele, enfim, pode até um dia ser fechado, mas não interessa mais. Então, os gaps eles tendem a mostrar para a gente a possibilidade de fechar ou não. Então, voltando aqui, por exemplo, para hipermarcas. Aqui eu tenho que botar um gráfico diário para voltar para aquela figura, né? Esse gap aqui, como eu já tinha falado, é um gap que, se fechar agora, não tem muita importância. Por quê? Porque a importância maior é esse gap aqui. E tudo indica que esse gap vai ser fechado. Quando ele abriu esse gap aqui, o estocástico estava vendido lá na casa dos 50%, 55%. Diferente desse aqui, quando ele abriu aqui, ele já estava bem sobrevendido, lá na casa dos 6, 7%. Fez um doji fora da banda e começou a subir, ou seja, existe a expectativa aqui desse gap ser fechado amanhã. Então, o gap, no primeiro momento, a gente não sabe se esse gap é gap diário, é gap de fuga. A gente tem como determinar se é um gap de exaustão. A gente não tem como determinar de cara se é um gap diário ou um gap de fuga. Mas você já sabe que 75% das vezes o gap diário fecha. Então, quando você tem um gap, existe 75% de chance daquele gap fechar. Ou seja, a probabilidade está a seu favor de que você possa vir entrar comprando e se dar bem. Para que você tenha um nível de certeza maior, aí você busca outras informações, tipo está sobrecomprado, sobrevendido, enfim, ver, né, as bandas de Bollinger, se ele está trabalhando fora ou dentro das bandas. Enfim, você começa a puxar alguma sinalização de indicador, né, se está sobrecomprado, vendido. Aí você começa a buscar outras informações para que ela possa ser um subsídio para que você entenda o momento daquele gap. Não tem muito mais o que acrescentar do que isso. Os gaps, eles, se a gente começar a olhar eles com mais cuidado, a gente vai começar a ver que existe um monte de informação embutido nessas descontinuidades, né, nesses buracos presentes. Tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. É um assunto, enfim, que a gente pode se estender por mais tempo, mas a ideia nesse primeiro momento é trazer voltar, né? A gente já tinha falado de gaps antes, mas trazer esse conhecimento básico outra vez, para que na próxima semana a gente possa evoluir com mais informações. Tá certo? Então, obrigado a todos. Tenham uma boa noite e até amanhã.